Muita gente morre por ignorar o que parece só uma pinta. O melanoma é o câncer de pele mais agressivo e mais mortal. E o pior, ele começa disfarçado de uma simples mancha, uma bolinha escura ou um sinal que sempre esteve ali. Mas quando você percebe que passou dos limites, pode ser tarde demais. Saber a diferença entre uma pinta comum e um melanoma pode literalmente salvar sua vida. Neste vídeo, você vai entender com clareza como identificar os sinais visuais de um melanoma. Quais características diferenciam uma pinta inofensiva de uma perigosa? Quais áreas do corpo mais concentram risco? O que a ciência já comprovou sobre a progressão do câncer de pele? E o que fazer agora, de forma natural e preventiva, para se proteger? Já teve alguma pinta estranha no seu corpo e ignorou? Comente, agora eu sei, se você entendeu a gravidade do risco. Por que o masculino esconde a dor em vez de buscar apoio? A dor emocional masculina raramente é vista com naturalidade. Desde a infância, meninos recebem mensagens explícitas e implícitas de que demonstrar fragilidade é inaceitável. Frases como "homem não chora", "engole o choro" ou "seja forte" não são apenas clichês, são comandos que moldam o comportamento emocional masculino por décadas. O resultado é um padrão coletivo de repressão emocional sistemática, validado por dados de saúde pública e psicologia clínica. 1. Condicionamento social. A masculinidade tradicional é construída sobre valores de força, independência e autocontrole. Demonstrar dor, física ou emocional, é percebido, consciente ou inconscientemente, como sinal de fraqueza. Isso leva à negação sistemática do sofrimento, mesmo quando ele é evidente. 2. Vergonha e autojulgamento. Homens relatam sentir vergonha ao demonstrar vulnerabilidade, principalmente entre outros homens. O medo do julgamento é um fator poderoso. Muitos internalizam a ideia de que procurar ajuda é fracassar, o que gera isolamento emocional progressivo. 3. A forma como homens expressam sofrimento. Diferente das mulheres, que tendem a verbalizar e compartilhar emoções com mais facilidade, os homens expressam sofrimento de forma indireta, através de irritabilidade, impulsividade e agressividade, isolamento social e emocional, compulsões, álcool, drogas, comida, sexo, trabalho, silêncio e distanciamento afetivo. Essas manifestações não são fraqueza, são sintomas comportamentais de sofrimento reprimido. 4. Consequências clínicas diretas. A recusa em buscar ajuda tem efeitos práticos e graves. Homens vivem, em média, 7 anos a menos que mulheres em boa parte do mundo ocidental. Maior prevalência de doenças cardiovasculares, hepáticas e psiquiátricas por falta de prevenção e diagnóstico precoce. Taxas alarmantes de suicídio masculino, principalmente após os 40 anos. 5. O papel da estrutura cerebral. Neurobiologicamente, o cérebro masculino tende a processar emoções de maneira mais internalizada. Estudos mostram menor ativação da amígdala, área do cérebro que regula a resposta emocional, em homens sob sofrimento psíquico, o que os leva a racionalizar a dor ou ignorá-la, em vez de expressá-la. Além disso, o córtex pré-frontal, associado ao controle emocional, se torna hiperativo em homens sob estresse, o que reforça o comportamento de repressão ativa em vez de verbalização. 6. Ambientes sem espaço para a dor masculina. Muitos ambientes sociais, familiares e até terapêuticos não são preparados para acolher o sofrimento dos homens. Mesmo quando eles demonstram vulnerabilidade, frequentemente são invalidados com respostas como: "Você é forte, vai passar. Isso é bobagem, pensa positivo. Seja grato, tem gente pior." Esse tipo de reação apenas reforça o silêncio, o afastamento e o autoabandono. O homem não esconde a dor porque quer. Ele esconde porque aprendeu que essa é a única maneira de continuar sendo aceito como homem. Esse comportamento tem nome: condicionamento emocional masculino repressivo. E enquanto isso não for reconhecido e reeducado, os índices de depressão, suicídio, doenças físicas e relacionais vão continuar aumentando silenciosamente.
Como o silêncio dele revela batalhas internas. O silêncio de um homem não significa paz. Em muitos casos, ele esconde uma guerra travada diariamente dentro da mente e do coração. A maioria dos homens não foi ensinada a lidar com emoções profundas, muito menos a expressá-las. Então, quando algo aperta por dentro, o que sobra é o silêncio. Mas esse silêncio não é calmo. Ele é carregado de tensão, medo, vergonha e dúvidas que não encontram saída. É um tipo de pressão emocional acumulada que um dia vai transbordar, seja em forma de doença, agressividade, colapso emocional ou afastamento total. 1. O silêncio como sobrevivência emocional. Desde cedo, muitos homens aprendem que ser forte é não demonstrar sentimentos. Chorar é fraqueza, reclamar é ingratidão, falar sobre dor, medo ou solidão é motivo de vergonha. Por isso, eles constroem um sistema de defesa baseado em evitar qualquer exposição emocional. A regra interna é clara. Se dói, esconda. Se preocupa, cale. Se te quebra por dentro, haja normalmente. O silêncio vira armadura, mas o que parece força por fora, muitas vezes, é apenas desespero bem disfarçado. 2. Sinais de que o silêncio está carregado de dor. Mesmo que ele não fale, o corpo e o comportamento denunciam. Eis alguns sinais comuns de que o silêncio dele não é tranquilo, mas sintomático. Respostas curtas, impaciência e reações desproporcionais a coisas pequenas. Isolamento progressivo, evitando contato emocional com pessoas próximas. Fuga para atividades que o distraiam o tempo inteiro. Trabalho excessivo, videogames, álcool, celular, esportes, TV. Dificuldade em manter conexões afetivas profundas, seja com a parceira, filhos ou amigos. Incapacidade de pedir ajuda, mesmo quando está visivelmente sobrecarregado. Esse comportamento é a tentativa de calar um sofrimento que ele não consegue nomear. 3. O corpo somatiza o que o coração não expressa. O silêncio carregado de dor não some sozinho. Ele se transforma. E com o tempo, vira doença. A ciência já comprova que emoções reprimidas afetam diretamente o corpo. Entre os sintomas físicos mais frequentes em homens que vivem em silêncio emocional estão enxaquecas frequentes, insônia ou sono não reparador, dores musculares constantes, especialmente nas costas e pescoço, problemas gastrointestinais, gastrite, refluxo, prisão de ventre, baixa imunidade e quadros recorrentes de inflamação, disfunções sexuais e queda de libido. Esses sintomas são um pedido de socorro do corpo, que está sobrecarregado por não conseguir descarregar emoções. 4. Silêncio também pode ser amor, mal interpretado. Muitas vezes, o homem que silencia não deixou de amar, só não sabe como demonstrar. Ele evita se abrir por medo de ferir, de parecer fraco, de decepcionar ou de perder o respeito. Em vez de comunicar, ele se retrai. Em vez de resolver, ele se fecha. Em vez de gritar por ajuda, ele se cala. O silêncio, nesse caso, é a tentativa mal construída de proteger você do pior dele mesmo. Mas ao não comunicar, ele acaba afastando. O que era para ser cuidado se torna distância, e o que era amor, muitas vezes, é interpretado como frieza ou desinteresse. 5. Quando o silêncio se torna perigoso. Com o tempo, esse acúmulo de emoções guardadas vira uma prisão invisível, e o homem começa a viver em modo automático, emocionalmente anestesiado. As consequências disso podem ser graves: crises de ansiedade ou pânico sem causa aparente, explosões de raiva incontrolável, depressão silenciosa, compulsões e vícios, álcool, pornografia, comida, jogos, quebras abruptas de relacionamento, perda de sentido na vida. O silêncio, nesse ponto, não é mais uma escolha, é um sintoma de colapso emocional. O silêncio dele pode parecer tranquilo, mas frequentemente é o barulho mais alto da alma gritando por ajuda. E se você enxergar além das palavras que não são ditas, pode ser a pessoa que oferece não julgamento, mas presença. Não pressão, mas espaço. Não cobrança, mas compreensão. Escutar um homem em silêncio é um ato de coragem, mas escutar com o coração
É um ato de amor que pode salvar uma vida. Os sinais discretos de que ele está sofrendo, mesmo que não fale. Muitas vezes, o sofrimento de um homem não se manifesta em palavras ou expressões claras. Pelo contrário, ele tende a se esconder em comportamentos e sintomas que passam despercebidos por quem está ao seu redor, tornando a identificação do problema um desafio real. No entanto, essas manifestações silenciosas são indicadores importantes de que ele está enfrentando batalhas internas e precisa de ajuda, mesmo que não peça. 1. Mudanças no comportamento social e emocional. Isolamento progressivo. O homem começa a evitar encontros sociais, eventos familiares e até mesmo reuniões com amigos próximos. O que antes era um momento de convívio passa a ser encarado como algo cansativo ou desinteressante, e ele prefere se recolher. Distanciamento afetivo. Mesmo convivendo com pessoas próximas, como a parceira, filhos ou familiares, demonstra uma postura mais reservada e distante, evitando demonstrações de afeto e conversas profundas que exigem abertura emocional. Perda de interesse nas atividades cotidianas. Hobbies, esportes e outras atividades que costumavam trazer prazer passam a não despertar mais motivação ou entusiasmo. Respostas curtas e silêncio prolongado. Conversas comuns se tornam secas, com respostas monossilábicas, demonstrando uma clara diminuição na vontade ou capacidade de se comunicar. 2. Alterações físicas visíveis. Cansaço persistente. Mesmo após períodos de descanso, ele demonstra fadiga constante, sem energia para as atividades diárias. Mudanças no apetite. Pode ocorrer tanto perda quanto aumento exagerado da fome, muitas vezes usados como uma tentativa inconsciente de lidar com o sofrimento. Distúrbios no sono, insônia, dificuldade para pegar no sono, sono fragmentado ou, por outro lado, sono excessivo, que indicam que o corpo e a mente estão sobrecarregados. Variações bruscas de peso, ganhos ou perdas de peso inexplicáveis que podem estar relacionados ao estado emocional alterado. 3. Sinais emocionais manifestados de forma indireta. Irritabilidade excessiva. Reações exageradas a situações que antes seriam triviais, demonstrando que há uma carga emocional acumulada. Pessimismo e visão negativa. Expressa, mesmo que de forma sutil, um sentimento de desesperança, como se não houvesse saída para os problemas enfrentados. Baixa autoestima, comentários autodepreciativos, dúvidas constantes sobre sua capacidade e valor pessoal, sensação de vazio ou apatia. Apresenta falta de interesse geral, parece desligado ou desmotivado em relação ao futuro e aos relacionamentos. 4. Comportamentos de evasão e fuga. Uso abusivo de substâncias. Muitas vezes, o álcool, tabaco ou outras drogas são utilizados como uma forma de anestesiar a dor emocional, mesmo que temporariamente. Compulsões. Pode se dedicar excessivamente a jogos eletrônicos, redes sociais, compras compulsivas ou outras atividades que sirvam de fuga para as emoções negativas. Excesso de trabalho. O trabalho se torna uma válvula de escape para evitar enfrentar os problemas pessoais, levando a jornadas exaustivas e a negligência de outras áreas da vida. Evasão de assuntos sensíveis. Evita qualquer tema que possa gerar vulnerabilidade, interrompendo ou desviando a conversa. 5. Negligência com o cuidado pessoal e cotidiano. Descaso com a aparência e higiene. Mudanças perceptíveis na forma de cuidar da própria imagem e higiene pessoal, que antes eram rotinas básicas e agora são negligenciadas. Desorganização. Dificuldade para manter uma rotina estruturada. Atrasos constantes. Perda de compromissos importantes. Falta de motivação para atividades básicas. Até tarefas simples, como limpar a casa, cozinhar ou se exercitar, tornam-se obstáculos difíceis de superar. O sofrimento oculto dos homens raramente se apresenta de forma clara e direta. Ao contrário, ele se esconde em sinais pequenos e discretos que podem facilmente ser ignorados ou mal interpretados como simples mudanças de humor ou comportamento. Reconhecer esses sinais exige atenção, sensibilidade e conhecimento.
pois são alertas importantes de que ele está enfrentando uma batalha interna que pode afetar não apenas a saúde emocional, mas também a física e social. Agir diante desses sinais com empatia, sem julgamentos, oferecendo espaço seguro para que ele possa expressar suas emoções, é fundamental para prevenir que o sofrimento silencioso evolua para crises mais graves. O que o silêncio dele realmente significa? O silêncio de um homem diante do sofrimento, das dificuldades ou das emoções complexas é uma expressão carregada de significados que vão muito além da simples ausência de palavras. Frequentemente, ele é interpretado de forma equivocada, como desinteresse, frieza, arrogância ou até mesmo indiferença. No entanto, esse silêncio é, na verdade, uma linguagem silenciosa que revela muito sobre o seu estado emocional, suas barreiras internas e seus mecanismos de defesa. 1. Silêncio como proteção emocional. Homens, em geral, aprendem desde cedo que demonstrar sentimentos vulneráveis pode ser perigoso. Essa educação, reforçada por normas culturais, sociais e familiares, ensina que o silêncio é a melhor forma de proteger-se contra o julgamento, a rejeição ou a humilhação. Ao permanecer calado, ele evita expor suas fraquezas, inseguranças e dores, criando uma barreira invisível para se preservar do que não consegue enfrentar externamente. Esse mecanismo de defesa, embora pareça isolante, é uma tentativa de sobrevivência emocional em um ambiente que não oferece espaço seguro para a vulnerabilidade masculina. 2. Processamento interno e organização mental. Muitos homens têm um estilo cognitivo que privilegia o processamento interno e a resolução individual de problemas. Para eles, o silêncio representa um período necessário para organizar pensamentos, analisar situações e buscar soluções antes de se abrir para os outros. Esse tempo de reflexão é fundamental para que possam, em algum momento, expressar seus sentimentos e preocupações de forma estruturada e menos ameaçadora. Por isso, o silêncio não deve ser visto como ausência, mas como uma fase do processo emocional que antecede a comunicação. 3. Dificuldade em nomear e expressar emoções. A educação emocional masculina tradicionalmente é limitada. Muitos homens não desenvolveram um vocabulário emocional que lhes permita identificar e verbalizar com clareza o que sentem. Esse déficit de linguagem emocional torna a comunicação difícil e, em muitos casos, dolorosa. Por isso, o silêncio é uma forma de lidar com essa incapacidade. Quando não se sabe o que dizer, prefere-se não dizer nada. É uma forma de evitar o desconforto da exposição sem preparo para o diálogo emocional. 4. Medo do impacto nas relações pessoais. Outro motivo pelo qual homens se calam é o receio das consequências que a expressão emocional pode gerar nas suas relações mais próximas. Eles temem causar preocupação excessiva em quem amam, ser vistos como incapazes ou frágeis, gerar conflitos ou discussões desnecessárias, perder o respeito ou status dentro do grupo familiar, social ou profissional. Esse medo faz com que o silêncio funcione como um mecanismo para manter a estabilidade aparente, mesmo que isso signifique acumular tensão interna. 5. Resistência à percepção de fraqueza ou perda de controle. Culturalmente, muitos homens associam pedir ajuda ou demonstrar sofrimento a uma perda de autonomia e dignidade. Assim, o silêncio pode ser uma expressão da resistência interna a admitir que precisam de apoio, que estão vulneráveis ou que não têm todas as respostas. Essa resistência é um dos principais obstáculos para a busca precoce de ajuda profissional, o que acaba por agravar problemas emocionais e físicos que poderiam ser tratados antes de se tornarem crônicos. 6. O silêncio como um pedido de ajuda não verbalizado. Embora o silêncio possa parecer uma barreira, ele também pode ser entendido como um pedido silencioso de socorro. Quando um homem permanece em silêncio diante da dor, ele pode estar comunicando de forma não verbal que precisa de alguém que entenda seu sofrimento sem cobrar explicações, sem pressionar por palavras que ele não consegue encontrar. Reconhecer que o silêncio pode ser uma forma sutil de pedir ajuda
é fundamental para criar um ambiente de confiança e acolhimento, onde ele possa se sentir seguro para se abrir no seu próprio tempo. E como você pode oferecer espaço sem pressionar? Oferecer espaço para um homem que está sofrendo emocionalmente, sem causar pressão ou afastamento, é uma habilidade essencial para fortalecer relacionamentos e promover a cura. Muitos homens têm dificuldade em se abrir porque sentem que serão cobrados, julgados ou incompreendidos. Portanto, o desafio é criar um ambiente seguro, acolhedor e sem cobranças, que permita a expressão no tempo dele. 1. Respeite o tempo dele. Cada pessoa tem seu ritmo para lidar com emoções e se abrir. Pressionar para falar ou acelerar o processo pode aumentar a resistência e o silêncio. Seja paciente e entenda que o silêncio pode ser um estágio necessário para ele processar internamente o que está vivendo. 2. Demonstre presença, não interrogatório. Estar presente significa estar disponível sem exigir explicações imediatas. Evite perguntas invasivas ou que coloquem o homem na defensiva, como "Por que você está assim?" ou "Fale comigo". Prefira expressões de apoio como "Estou aqui quando você quiser falar", ou "Não precisa dizer nada agora, só quero que saiba que estou contigo". 3. Use a escuta ativa. Quando ele se abrir, escute atentamente, sem interrupções ou julgamentos. Demonstre que você está realmente ouvindo, com gestos e palavras que confirmem o entendimento, como "Entendo que isso é difícil para você", ou "Obrigado por compartilhar isso comigo". 4. Evite soluções imediatas ou minimizar o problema. Tentar resolver a situação rápido ou dizer frases como "não é nada demais" ou "você está exagerando" pode fechar ainda mais a comunicação. Respeite o sofrimento dele como legítimo, mesmo que não compreenda completamente. 5. Ofereça suporte prático e emocional. Às vezes, ações falam mais que palavras. Pequenos gestos como ajudar nas tarefas diárias, preparar uma refeição ou simplesmente estar ao lado dele podem mostrar apoio sem pressionar por diálogo. 6. Incentive sem forçar a busca por ajuda profissional. Se perceber que o sofrimento é profundo ou prolongado, incentive suavemente a procura por apoio especializado, como terapia ou acompanhamento médico, mas sem imposições. Mostrar que buscar ajuda é um ato de força e autocuidado pode ajudar a reduzir resistências. 7. Crie um ambiente de segurança emocional. Mostre que ele pode ser vulnerável sem medo de perder respeito ou amor. Evite críticas, piadas sobre suas emoções ou comparações com outras pessoas. Oferecer espaço sem pressionar requer equilíbrio entre presença e respeito pelo ritmo do outro. Através da paciência, escuta empática e ações concretas de cuidado, você cria um ambiente onde o homem se sente seguro para gradualmente sair do silêncio e buscar ajuda, fortalecendo o vínculo e promovendo a saúde emocional.